Queria que a gente orasse um pouco, amém? Então, faz a sua oração com Deus, eu vou estar fazendo aqui também. Para a gente deixar o nosso coração bem pronto para receber a palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua graça, pelo Teu poder, Senhor, em manifestação aqui nesse lugar, Pai. Obrigado porque temos a oportunidade de receber do Senhor uma palavra que vai nos despertar, Pai. Vai nos animar, vai nos deixar firmes, Senhor, para correr a carreira, Senhor, que já está proposta para as nossas vidas, Senhor. Obrigado pela Tua multiforme graça em manifestação sobre as nossas vidas, Senhor. Um tempo, Pai, onde vamos deixar o Teu Espírito tratar com as nossas vidas, Senhor. Onde vamos ser ajustados, onde precisamos ser ajustados, Senhor. Obrigado por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor está nos dando, que possamos aproveitar cada minuto, que possamos ter uma reverência à Sua palavra, que possamos nos abrir os nossos corações, e o Teu Espírito possa encontrar lugar, para que Ele possa trabalhar essa noite, Senhor. Não vamos sair, Senhor, do mesmo jeito que entramos aqui nesse lugar, Pai. Eu declaro em nome de Jesus, Senhor. Vamos sair daqui acrescentados de Si, Pai. Acrescentados de Ti e da Tua vontade, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Pai, prevalecendo em nossas vidas, Senhor. A Sua vontade, Senhor, prevalecendo. O Teu amor, Pai. O Teu amor em manifestação essa noite, Pai. Em nossas vidas, Senhor. A Tua unção bem presente aqui nesse lugar, Pai. Despedaçando o júbilo, Senhor. Mostrando saídas. Dando direções. Porque o Senhor é um Deus que dá direções. Obrigado, Senhor, por essa capacidade, Senhor, que o Senhor nos dá, de ouvir a voz do Teu Espírito, Senhor, e fazer a Tua obra, Senhor. Eu te agradeço pela igreja, Senhor, pelo corpo de Cristo, bem ajustado, Senhor, bem ajustado, Senhor, e correndo a carreira que já foi proposta, Senhor, para cada um, Pai. E eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém? Você pode sentar. Se você não falou com a pessoa que está do seu lado, você aproveita. Diga a ela, como você é lindo. Amém? Se você estava com desejo de ouvir isso, você já ouviu. Então, esses dias, o Senhor vinha tratando comigo e eu quero compartilhar com vocês sobre a graça de Deus em manifestação nas nossas vidas. Amém? O pastor Norato, ele fez uma correção para a igreja, para o corpo de Cristo, né? E sabia que existe uma graça para você receber a correção também? Amém? Existe uma graça em manifestação para nossas vidas, para a gente receber aquela correção e andar como Deus quer que a gente ande. Amém? Deus quer ver seus filhos ajustados, seus filhos correndo a carreira. Mas existe uma posição minha e sua, cumprir o que Ele diz. Amém? Você pode abrir comigo lá em Lucas. Lucas no capítulo 2, no versículo 40.
Ele diz assim: o menino crescia e se fortalecia, tornando-se pleno em sabedoria, e a graça de Deus permanecia sobre ele. Amém? Está falando aqui de Jesus. Então ele crescia e a graça de Deus permanecia sobre a vida de Jesus. Muitas vezes queremos que a graça de Deus esteja em todo o tempo em manifestação em nossas vidas. Não é assim? Favor de Deus perante as pessoas. Favor de Deus em tudo que a gente for fazer. Sabia que Deus quer que tenhamos isso mesmo, favor de Deus, durante todas as coisas, perante todas as coisas? Mas sabia que existe uma posição que devemos estar, ou no lugar que devemos estar, que Deus quer manifestar a graça dele sobre as nossas vidas. O favor dele e manifestação sobre as nossas vidas. Sabe qual é o lugar que devemos estar? É o lugar da obediência. Amém? E a obediência é a palavra dele. Não é o nosso lugar que achamos que é o melhor lugar, e porque Deus não está se manifestando na nossa vida naquele lugar, porque pode ser que você não esteja fazendo a vontade de Deus. Amém? Jesus fazia a vontade de Deus. Ele veio fazer a vontade de Deus. E você vai ver mais na frente. Vamos ler a partir do 2,41. Ele diz assim, Lucas 2,41. E todos os anos seus pais viajavam até Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. Assim sendo, no ano em que ele completou 12 anos de idade, diga comigo, 12 anos de idade, eles subiram à festa de acordo com a tradição. Diga comigo, tradição. Então grave, 12 anos e tradição. Encerradas as comemorações, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles notassem. Imaginando que ele tivesse um menino entre muitos companheiros de viagem, caminharam por um dia inteiro. Então começaram a buscar entre os seus parentes e conhecidos. Como não conseguiam encontrá-lo, retornaram a Jerusalém para procurar. Após 3 dias o acharam no templo, sentado na companhia dos mestres, ouvindo e propondo-lhes questões. Todos os que o viam ficavam maravilhados com a sua capacidade intelectual e com a maneira como se comunicava, suas conclusões. Assim que seus pais o avistaram, ficaram perplexos. Então a sua mãe o inquiriu: filho, por que agiste assim conosco? Teu pai e eu nos angustiamos muito à tua procura. Então ele lhe respondeu: por que me procuravas? Como não sabeis que era o meu dever tratar de assuntos concernentes ao meu pai? Mas eles não compreenderam bem o que ele explicava. Contudo, ele seguiu com eles para Nazaré, pois lhe era obediente. Diga, Jesus era obediente. Sua mãe, entanto, meditava silenciosamente em seu coração sobre estes acontecimentos. E Jesus se desenvolvia em sabedoria, estatura e graça, na presença de Deus e de todas as pessoas. Amém? Então existia uma graça em manifestação na vida de Jesus. Sabe por que a graça de Deus estava constantemente sobre a vida de Jesus? Porque Jesus era obediente. Porque Jesus tinha um alvo. Eu vim fazer o que aqui? Eu vim fazer a vontade do meu Pai. Ele estava lá no templo cuidando das coisas do seu Pai. E eu comecei a ler e o Espírito Santo começou a me dizer, preste atenção, que eu pedi para vocês gravarem. Quando ele diz assim, quando ele completou 12 anos de idade, e tradição, não foi isso que eu disse? Então eu fui buscar por que isso,
Diz assim: ao completar 13 anos, um jovem atinge a maioridade religiosa judaica. Então, com 13 anos, o jovem alcançaria a maioridade judaica. Para marcar essa passagem e celebrar o mais cedo, que chama o Bat Mitzvah, diga assim, Bat Mitzvah, celebração com a sua maioridade religiosa e comemorada aos 12 anos. Então, Jesus ali comemorou a sua maioridade espiritual. Amém? E lá eles, perante aqueles homens, eles iam fazer um discurso, e ali eles recebiam a sua maioridade para judeu. Não é que eles iam pregar não, amém? Mas ele recebia essa maioridade. Então, por isso que Jesus estava ali, entre aqueles homens. E disse que quando eles recebiam isso, eles recebiam o Torá, que eram os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas se a gente prestar atenção, Jesus não foi embora, porque os outros meninos foram embora. Não era só Jesus que tinha completado 12 anos naquela época. A palavra não fala, mas não acredito que tenha sido só Jesus, deveria ter outros, né? Mas os outros foram embora e Jesus ficou. Diga, a graça de Deus estava sobre ele. Então, os homens se admiraram com as perguntas que ele fazia. Porque existia uma graça para Jesus estar ali. Então, existe uma graça para eu e você estar onde nós estamos hoje. Sabia disso? Se você estiver fazendo a vontade de Deus, existe uma graça para você ficar. Você já esteve no lugar quando a graça acabou para estar ali, e você fica inquieto, né? Quando eu estava num diaconato lá na sede, e o pastor chamou a mim e Isabel para vir para a igreja, né? Jeremias. E quando a gente aceitou aquilo, então aquela missão entrou dentro de nós. E a gente cumpriu a escala do último mês, né? Da sede. Mas o coração estava desejoso para ir para o Jeremias. Mas enquanto eu estava lá na sede, a gente cumpriu as escalas com excelência. Amém? Não se precipitou, não saiu antes do tempo. Mas a graça de Deus estava sobre a gente naquele tempo, naquela época. E quando a gente foi para o Jeremias fazer a vontade de Deus, a graça de Deus nos acompanhou. Amém? Muitos foram e desistiram. Não é assim, pastor? Muitos saíram porque gostava do pastor, do jeito que ele tratava, né? Ele gosta muito de beijar, de abraçar, né? É muito carismático. E as pessoas gostavam muito do modo dele tratá-las, né? E foram para lá. Mas quando você vai sem direção, não dá certo. Porque você não tem graça para fazer aquilo. Amém? Então, quando você sai para um lugar, para ir para outro lugar, a graça de Deus tem que te acompanhar. Senão, não vai dar certo. Amém? A gente tem um exemplo de Glepson, né? Ele foi para Portugal, passou um tempo lá, né? E foi eu posso dizer, como eu sempre digo, né? Ele foi um menino e voltou um homem, né? Então Deus trabalhou muito na vida dele, nesse período, né? Ele não entendia. Eu acho que até hoje ele não entendeu, né? Mas Deus queria levar ele para lá, para trabalhar na vida dele. Deus queria polir aquela pedra. Queria dar brilho. Ia preparar ele para trazer para nós. Amém? Hoje ele está aqui nos ensinando, né? Um excelente mestre. Amém? Então Deus estava com ele naquele lugar. Não foi fácil porque ele não sabia cozinhar. Ele tem que cozinhar, ele tem que preparar algumas coisas lá, né? E Margarina ensinando daqui, ele... Mas tem uma graça para ele ficar naquele lugar. Não foi tão pesado, porque a graça estava ajudando. Amém? A graça estava pegando junto com ele. Então a multiforme graça de Deus, ela vai se mover de maneiras diferentes, em pessoas diferentes. Eu posso dizer que eu estou sendo assistido por esse suporte que está segurando minha Bíblia, está segurando um copo. Estou sendo agraciado por esse suporte aqui, amém? Ele está me dando um suporte, ele está me fazendo um favor de segurar tudo isso enquanto eu estou ministrando a palavra. Amém? A graça de Deus, ela é assim, ela vai te dar um suporte, ela vai abrir portas onde você não consegue abrir, e ela vai fechar portas onde você não fecharia.
Porque às vezes estamos num lugar tão bem, com oportunidades, né? Bem contente ali, e de repente o Senhor diz, vá para outro lugar. Não é assim? E se você obedecer, aquela porta que se fechou ali, que você pode ter achado que não foi nem tão bom para você, mas porque Deus queria você em outra época, em outra estação. Amém? Eu estava esses dias podando meu pé de tomate, porque tem um pé de tomate lá em casa, né? Alguns já provaram dessa tomate aqui. E quando eu estava podando, o Espírito Santo estava tratando comigo. E ele mostrando vários galhos, né? Da tomate, e eu tirando aquelas folhinhas que estavam já amareladas. E algumas que já tinham tirado a tomate e ficou aquele suporte que segura as tomatinhas, né? E ele me mostrando, ele dizendo, olha, tá vendo esse suportezinho aqui? Teve o tempo para ele. Ele saiu desse galho, deu as suas sementes, mas agora ele não vai servir para nada ali. Então você vai tirar ele dali, porque mais na frente ele vai surgir. E se você observa o pé de tomate, ele sai a folha, depois sai uma florzinha, né? Depois sai a tomatinha, depois a tomate você tira ela para comer. E depois, mais na frente, no próximo galho, começa a surgir outra flor, outra tomate, e ele vai crescendo, ele vai avançando. Então o reino de Deus, eu posso comparar com esse pé de tomate. A gente está enxertado nessa videira verdadeira, amém? E a gente dá fruto num lugar, e de repente Deus quer que você vai dar fruto em outro lugar. Eu sei que para o pastor é muito bom, muito cômodo, tem uma equipe boa para dar um suporte a ele, né? Mas se eu dizer ao senhor, pastor, o que é que o senhor falou comigo? Vai ter momentos que essas pessoas que você preparou com tanto gosto, com tanto prazer, né, te servindo, do jeito que você gosta que eles trabalhem, elas vão sair desse lugar e vão dar fruto em outro lugar. E Deus vai te dar a oportunidade para você preparar outras pessoas. E também vai vir outras pessoas, como Elcio e Andréa, né, que já vieram prontos de outro lugar e vai te servir aqui. Amém? Então existe uma graça para todo tempo na nossa vida. Existe uma graça que já está em manifestação em nossas vidas. Deus só quer que a gente faça a obediência a Ele, a obediência à sua palavra. E quando é que nós vamos obedecer a Deus? Quando nós estivermos mais sensíveis à voz do Espírito. Quando estivermos meditando mais na palavra. Porque se eu não parasse para ouvir a voz do Espírito, Ele não tinha me comunicado nada. Então você pode estar fazendo uma coisa bem simples. O Elcio pode estar ali naquele carro lá, ajeitando aquele carro, né? E Deus vai dar um exemplo do que está ali, trazendo para o reino espiritual, para a sua própria vida. Ele pode chegar lá, Elcio, com um carro. Algum irmão da igreja com um carro todo sujo. Muito sujo mesmo. E você olhar assim e dizer assim, rapaz, esse irmão é crente mesmo. Porque a condição desse carro, desse irmão, como será que está a casa dele, a vida dele, né? Se o carro está desse jeito, imagine, né, assim. Isso é o homem natural, que pensa natural. Deus é o Deus do sobrenatural. E aquele momento pode ser um momento que Deus quer tratar com você. E dizer uma oportunidade para eu te mostrar. E você mostrar à pessoa como vai ficar o carro dela. E ali Deus vai estar trabalhando na tua vida e vai estar trabalhando na vida daquela pessoa. Porque se ele chegasse com um carro limpo e você lavasse o carro, não ia ter muita diferença, né? Mas se ele chega com um carro bem sujo, e ele chega lá e você, fazendo a propaganda de Wells de graça aqui, viu? E você deixa bem limpinho o carro, e você vai ser propagado dentro dos irmãos, né? Para levar o carro lá, o Wells ajeitou, deixou o carro bem arrumado, né? Então existe uma graça para tudo que a gente vai fazer. E Deus, Ele quer que eu e você ande na graça dele o tempo todo. Favor perante homens. Deus quer nos dar favor perante homens. Onde a gente chegar, as portas se abrir. A gente está numa fila de um banco, na frente de um supermercado, e a pessoa olhar para trás, dizendo, estou a completar um pouquinho, passa aqui na frente. Isso é um favor de Deus. Se você não estiver murmurando na fila, né? Diga comigo, murmuração
ela afasta a graça de Deus. Quando você murmura, você está dizendo, o Senhor não está fazendo nada, Deus. Por que está acontecendo isso comigo? Você não está confiando em Deus. Para a graça de Deus estar manifesta em nossas vidas, nós temos que confiar em Deus. Então, se nós confiamos em Deus, não murmuramos. Porque Deus sabe a hora certa de acontecer todas as coisas. Às vezes queremos antecipar as coisas, né? Porque não está acontecendo, está demorando. E Deus está dizendo, tenha calma. No tempo certo vai manifestar. E às vezes a gente quer a coisa bem rápida, né? Que Deus se manifeste, mas Deus, com fulano foi tão rápido, aquele irmão no instante chegou e Deus abriu a porta, ele já está lá na frente. O irmão chegou agora, faz 2 anos, já é pastor, eu já estou há 10 anos aqui, o senhor não me viu ainda. Deus já te viu. Mas Deus está esperando que você tome uma posição nele, de obediência. Para que ele possa te levantar para o que ele quer que você vá fazer. Não é o que eu quero, porque eu não escolhi esse pastor, o pastor Honorato também não escolheu. Eu posso dizer aqui, eu e o pastor Honorato, eu acho que a gente nunca imaginava e nunca ficou desejando ser, não. Mas quando Deus quer e Deus chama, ele disse, aquele que pega no arado, não é digno de olhar para trás. Amém? Então, se Deus te chamou, ele vai te capacitar. Diga, a graça de Deus também é ferramenta para o meu ministério. Ministério não é só aquele que ministra a palavra, não, meu irmão. Ministério é uma missão que Deus te deu para você fazer. Esse é o seu ministério. Fazer o que Deus mandou você fazer. Pode ser que o seu ministério seja só abençoar pessoas. Deus te deu um bom emprego, te deu condições financeiras e disse que você vai abençoar os irmãos. Pode ser que seja só isso. Porque a pessoa quando vem ministério, pensa logo, ministério, eu vou estar ministrando, né? Eu vou ter muita gente ao meu redor, não. Pode ser que você seja um viajante. E Deus vai te usar onde você estiver. E vai alcançar aquela pessoa que eu não posso alcançar. Amém? Então os planos de Deus nós não sabemos, Ele é que sabe ao nosso respeito. Ele só dá um deslumbre, né? Mas Ele não diz tudo não, senão a gente já tinha corrido. Porque se no primeiro dia que eu pisei na igreja, tivesse dito você vai ser pastor, eu já tinha saído da igreja, não tinha nem ficado na igreja. Porque eu não gostava, detestava estar no meio de muita gente, porque eu era muito tímido. Então a timidez me deixava meio recuado. Mas quando você aceita Jesus, tudo se torna novo. A timidez vai embora, a grosseria vai embora. Diga comigo, a grosseria, a ignorância, a falta de paciência. Está começando a apertar, né? A falta de amor vai embora. E o amor começa a brotar dentro de nós. Amém? Então isso é uma nova criatura. E a graça de Deus quer se manifestar na nova criatura. Mas a nova criatura, ela tem que estar segundo a vontade de Deus. Porque se a gente for ver a vida de Jesus, ele era um menino obediente. E muita gente disse, mas o que é que ele estava fazendo entre os 12 e os 30 anos, né? Ele estava crescendo em estatura, em conhecimento, em sabedoria e em graça. Amém? Eu creio que quando ele saiu com aqueles manuscritos na mão, ele foi para casa e ele comeu tudo aquilo, entende como eu estou dizendo? Mastigou, né? Mastigou, ao ponto tal. Quando os escribas chegavam para ele, você não conhece essa palavra, não? Vocês tanto tempo não sabem o que é isso, não vê o que é isso, me perguntando essas coisas. Então ele se envolveu ao ponto tal, ele disse, eu tenho uma missão e eu vou cumprir ela. Ele tem um foco. Jesus tem um foco, eu e você tem que ter um foco. Qual é o nosso foco? José, ele foi uma sombra do que estava por vir, né? José foi um salvador do povo naquele tempo, né? Ele foi para o deserto, e ali para o Egito, e ali Deus tem uma graça sobre a vida dele, né? E nem sempre é fácil, não foi tão fácil sobre José, né?
Mas a gente vai ver lá, eu queria que você abrisse comigo, como a graça de Deus estava sobre a vida de José. Gênesis 37, no versículo 28. Eu vou ler só alguns versículos para a gente adiantar. A gente já sabe essa história, né? Que José, ele teve um sonho, foi compartilhado os seus sonhos com seus irmãos, e eles ficaram com mais raiva dele ainda, né? Ficaram com inveja dele. E diz assim, Gênesis 37, 28. Quando passaram os mercadores israelitas, eles retiraram José da cisterna e venderam José aos ismaelitas por 20 peças de prata. E estes levaram para o Egito. Então, quando José chegou, seus irmãos, para ver o que estavam fazendo, e José, as pessoas dizem que aquela que anda corretamente acha que é dedo duro, mas José não era dedo duro, José fazia as coisas corretamente. Então, se o pai dizia, vai lá enrolar seus irmãos que estão fazendo, ele ia lá e vinha dizer, né? Ele não era dedo duro, ele estava apenas obedecendo ao pai. Às vezes a pessoa diz, mas essa pessoa é babona, né, do patrão, né? Não, ele está fazendo a coisa certa. Ele está sendo mandado para fazer aquilo mesmo. Amém? Então, ele estava obedecendo. José era obediente a seu pai também. Mas por ele ser obediente, ele sofreu. Ele foi traído, né? Ele foi jogado nessa cisterna e tiraram ele e venderam ele. Amém? Mas diga comigo, quando Deus... Está muito fraco. Diga assim, quando Deus tem um plano, vai ser cumprido. Amém? Então, tiraram José do que deveria ser e já pegaram de uma maneira que naturalmente seria impossível aquele sonho ser realizado, né? Ele como superior dos seus irmãos, do seu pai. Ele agora era prisioneiro. Imagina como ficou a cabeça dele. José tinha em torno de 17 anos de idade. Era um jovem, um adolescente. Mas eu procurei, eu não vi em nenhuma das passagens José murmurando. Se você procurar, você não vai ver. Não é? Porque ele foi ensinado. E o pai dele ensinou. E é a nossa obrigação, quando o pai ensinar aos nossos filhos quem é Deus e o que ele pode fazer em nossas vidas. Para quando vier uma situação, nossos filhos entenderem, rapaz, está acontecendo isso, eu vou orar, não é para acontecer, Deus está comigo. E nossos filhos têm a mesma convicção que José tinha, quem era Deus. Ele tinha tanto que Deus andava com ele. Diz assim, ó, 39:3. Eu estou adiantando um pouco para a gente chegar onde eu quero que a gente chegue, amém? 39:3. E o Senhor dos egípcios percebeu que o Senhor Deus, diga, o ímpio, percebeu a presença de Deus na vida de José. E o Senhor egípcio percebeu que o Senhor Deus amparava José e o abençoava em tudo o que realizava. Em tudo que José fazia, prosperava. Tudo dava certo. Então era Deus, era a graça de Deus se manifestando na sabedoria na vida de José. Não quer dizer que José não tinha sabedoria humana, tinha, que ele era estudado. Amém? O pai instruiu ele. Mas existia uma graça de Deus, um favor de Deus sobre a vida dele, e ele sabia resolver todas as coisas, e sempre dava certo. O 39:20 diz assim: e o Senhor de José mandou apanhá-lo e jogá-lo na prisão, onde estavam os prisioneiros do rei. Assim ele ficou na prisão. Então José foi traído mais uma vez. Aí você pode até pensar, ele poderia até pensar, né? Então os planos de Deus não vão mais se realizar, né? Mas o Senhor estava com José mesmo na prisão. Então eu não sei em que lugar você está, em que situação você está. Eu sei que aonde você está, se estiver fazendo a vontade de Deus, o Senhor está contigo. Amém? A graça de Deus está sobre sua vida. Pode ser que você não tenha reconhecido ainda, mas ela está lá. Pode ser que você não esteja desfrutando dela ainda, como eu estou desfrutando dessa graça, desse púlpito, para segurar essa Bíblia. Amém? Pode ser que você ainda não tenha despertado para isso, mas essa noite o Senhor vai te despertar. E vai abrir os teus olhos
Como abriu os olhos daquele servo que viu os soldados e Deus estava vendo o que estava por trás dos soldados, que era muito mais do que eles. Amém? Então, muito mais tem a seu favor do que contra você. Então, se um terço dos anjos foi caído, 2/3 ficaram em pé, né? Como o Glácio ministrou aqui certo dia, né? Então, existe um poder muito mais dentro de nós, a palavra diz, maior que está em ti do que o que está no mundo. Então, para isso acontecer, para essa graça estar em manifestação sobre a minha vida e a sua vida, a gente tem que acreditar. Não basta só saber, a gente tem que tomar isso para si. Tomar aquela convicção. Eu vou para aqui, porque o Senhor mandou vir para cá. Como eu fui para o Jeremias com Isabel, e o Senhor mandou, a gente vai. Era do outro lado da cidade, era um lugar desconhecido, era um lugar onde não ia ser visto, mas muitas vezes o Senhor quer te levar para um lugar onde você não vai ser visto por homens, mas vai ser visto por Ele. E o Senhor quer ver a tua fidelidade, quando você chegar num lugar onde ninguém vai te ver, se você vai ser fiel. Estou lembrando agora, certa vez na sede, a gente sempre trabalhou com estudo familiar, a gente sempre gostou de trabalhar com isso. E certo dia, esqueceram de botar as fotos da gente lá, porque ficavam as fotos lá, né? Naqueles dias, no quadro. E a Isabel chegou lá e disse, faltou as fotos da gente, Isabel. Mas foi mesmo, faltou. Mas se não está lá, mas o Senhor viu que a gente estava trabalhando. E aí eu disse, Isabel, a gente vai ser muito mais recompensado, porque o que os homens não agradeceram, o Senhor vai agradecer a nós. Amém? Como ele disse, se você for dar alguma coisa, não dá para que ninguém vê, né? Não dá, se você vai dar se Deus te dá uma direção, faz alguma coisa para alguém, abençoe em algum lugar, em alguma coisa na vida dela, você faz para que ninguém veja. Não precisa tocar os trombones para você, né? Eu abençoei fulano. Mas rapaz, ele é bom, né? Meu Deus, é crente mesmo esse homem, né? É melhor que ninguém saiba e Deus saiba. E no secreto, Ele vai te recompensar. Amém? Então, como o pastor João sempre diz, né? Diz que Deus suporta a nossa vida. Como é que ele diz? Deus suporta a nossa vida. Não lembro agora como é que ele diz. Eu sei que ele diz assim, que Deus suporta a nossa vida, como a gente vive. Eu não lembro bem como era, eu sei que ele diz assim, é como se ele dizendo que Deus suporta o que nós somos, mas poderíamos ser melhor. Se nós fôssemos o que nós somos no público, no particular para Deus, era bem melhor para a minha vida e para a sua vida. Se nós nos vestimos para ir para a igreja, para estar comunhão com os irmãos, para estar comunhão com a palavra, né? E dessa mesma maneira nós fazemos isso em casa, tendo o mesmo prazer de se ajeitar, para vir para a igreja, de você se ajeitar para meditar na palavra dele, se ajeitar para ir para a oração, se ajeitar para fazer a vontade dele, muito mais ainda o Senhor vai ficar grato. Agora eu estou lembrando, ele diz assim, que no secreto ele te presenteia, né? Quando você faz no secreto, ele te presenteia. Amém? Então é melhor receber presente de homens ou é melhor receber presente de Deus? É melhor de Deus. Porque Deus não tem limites, amém? Deus, Ele não tem limites para te abençoar. O homem tem limites, você pode ir até ali. Em Deus não, Deus não tem limite não. Ele disse, eu vou te dar o que tu mais deseja. E Ele vai chegar nas tuas mãos. Se você tiver uma obediência. Amém? E José, ele era obediente. E Deus fez com que José chegasse até o ponto de ser o segundo depois de Faraó. Usava um anel do dedo de autoridade, roupas de linho, um colar de ouro. E o Faraó disse, olha, ninguém faz nada aqui sem combinar com você. Você é o maioral aqui. Mas por ele ser o maioral, quando ele foi trazer a família dele, ele foi falar com o Faraó. Ele disse, não, eu sou o maioral mesmo, vem todo mundo para cá, que quem manda aqui sou eu. Não.
Ele foi falar com o faraó para trazer a família dele até o Egito. Ela foi muito bem recebida. Foi muito bem instruída, foi muito bem guardada, muito bem servida. Amém? Porque ele era reconhecido como um homem obediente. Jesus foi obediente até a morte de cruz. Não se negou de fazer. Existia uma graça sobre a vida de Jesus para ele chegar até onde ele chegou. Existe uma graça na minha vida e na sua vida para a gente chegar onde Deus quer que a gente chegue. Muitos vão desistir, nem todos vão conseguir chegar até lá. Pela falta de sensibilidade ou pela falta de obediência à palavra dele. Porque quando tudo está bom, é bom demais, irmão. Não é? É como o pastor João disse, se eu encontrasse Paulo, eu desviava do caminho dele, que é uma vergonha a minha vida para a vida de Paulo, né? O tanto que ele sofreu, acusações, surras, prisões, a gente não passou por nada disso. E como ele disse, às vezes uma pequena coisinha faz com que as pessoas se desviem da igreja, se desviem da vontade de Deus. Eu não sei o que é que Deus tem comigo, mas sempre aparecem pessoas desviadas, quando eu vou conversar com elas desviadas. Eu digo, se você tem alguma coisa comigo, com essas pessoas desviadas, porque sempre aparece. E eu sempre digo, 90% delas que se desviaram do Evangelho foi por decepção de homens. Eu digo a você, não foi homens quem te resgatou. Quem te resgatou foi Jesus Cristo. Amém? São meninos, são crianças na fé, que deixam de servir ao Senhor. E com desculpa dizer que foi, não, o pastor não foi na minha casa. Não, porque o pastor não me observou, porque ele não viu que eu faltei 2 cultos. Era para ele ter vindo aqui para ter ligado. Isso é meninice. Se você não gosta de uma igreja, você vai para outra igreja, mas não deixe Jesus Cristo não. Não bote desculpa em pessoas não. Você quer fazer a vontade da sua carne, tudo bem, é a sua vontade, você é livre para fazer o que você quer. Mas deixar a palavra por causa de homens, quando você chegar diante de Deus e diante de Jesus, ele vai dizer, por que você não seguiu a minha vontade? Não, foi porque Cléfson me ofendeu. Ele me tratou mal nos jovens. E eu terminei saindo, ele não me deu a atenção que eu merecia. E Jesus vai dizer para mim e para você, foi Cléfson que morreu por você ou foi eu? Então, se você quer, se eu quero que a graça de Deus esteja sobre a minha vida, e você quer que esteja sobre a sua vida, vamos andar de acordo com a palavra de Deus. Aí você pode dizer, mas eu não sei quais são os planos de Deus para a minha vida. Eu também não sei qual é os planos de Deus para a sua vida. Mas sabe quando é que você vai conseguir saber os planos de Deus para a sua vida? Quando você começar a obedecer a palavra. Quando você começar a se reservar em casa, e começar a ler a palavra, e o Espírito vai falar no teu ouvido. Deus vai levar pessoas. Quando você começar a congregar, né? Outro ponto. O Igreja falou hoje pela manhã, né? O último ponto dos 7. Quando você começar a congregar, e Deus vai trazer um irmão teu, vai dizer, Deus diz isso para você. Deus está querendo falar com você. Irmão, Deus não vai descer para falar com você não. Ele vai usar quem está aqui mesmo. Não é obrigado a ser um profeta não. Não é obrigado a ser um pastor não. Pode ser o teu irmão, que está do teu lado, que tu acha aquela pessoa tão simples, tão sem aquele jeitinho, né, que quase não fala nada, e Deus pode usar ela para te abençoar. Então deixa de olhar para a casca e começa a olhar para o interior. Porque Deus vê o nosso interior. O exterior ele se corrompe. Não é porque você seja eloquente, se você fala bem, Deus vai te usar não. Ele diz que ele vai confundir os sábios com aquelas pessoas que aparentemente não sabem de nada. Ele pegou aqueles pescadores lá, aqueles homens indutos, aqueles homens que não tinham nenhum estudo, e transformou em grandes homens. Por quê? Porque depois, se ele pegasse só homens como Paulo, né? Também uma equipe dessa, amigo, todo mundo vencia. Não era fácil, né? Não. Deus quer o meu e o seu coração. Deus quer o nosso coração, Deus quer a nossa vida. Deus quer que temos sensível à palavra dele.
E Ele vai se manifestar na minha vida e na sua vida. Ele nos garante isso, amém? Você pode abrir comigo? A gente já está encerrando. Romanos 5:17. Ele diz assim: pois pela transgressão de um só homem, a morte reinou por meio desse, muito mais dos que receberam da transbordante provisão da graça e do dom da justiça, reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Amém? E você sabe, para você reinar tem que ter um reino. Se você vive na dificuldade, você não está reinando. Se você não vive em paz, você não está reinando. Se você vive em tristeza, você não está reinando. O reino traz alegria. Eu estava em casa e o Espírito Santo me mostrando essa questão da salvação, que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, né? E Ele me mostrou uma rua. Imagina aí, aquela cidade que tem vulcões, né? E eles ficam jogando aquelas lavas lá na cidade, né? E Ele me mostrou pessoas correndo, e aquela lava descendo, e naturalmente aquelas pessoas não teriam condições de fugir daquela lava. Era praticamente impossível. Pela velocidade que ela vinha, e a velocidade que as pessoas poderiam percorrer, elas iam morrer, todas elas. E Ele mostrou portas se abrindo e pessoas sendo tiradas daquela rua, sendo resgatadas, e aquelas pessoas ficando olhando de cima assim, ó, vendo aquela lava passar, e elas foram resgatadas. E Ele disse assim para mim: é assim que você tem que se ver. Você foi resgatado da morte. Amém? A morte não tem mais domínio sobre as nossas vidas. E você não vai morrer mais não, ver para sempre. Eu creio que vai ser arrebatado, amém? Não vou provar na morte física. Se você não crê, então fique crendo que vai morrer mesmo. Eu creio que Deus vai voltar antes, e eu não vou provar na morte física. Nós vamos ser arrebatados. Amém? Mas na verdade não é essa morte física, é a morte espiritual. É a separação eterna com Deus, de Deus. Se separar de Deus. É um sofrimento eterno. Ele nos tirou disso. Ele disse: venha para cá, você vai ter vida. Você foi resgatado. Você vai reinar aqui nessa terra. É em vida, não é quando morrer não. Amém? É aqui em vida, é aqui, nessa vida. E muitas vezes estamos querendo andar como plebeus, né? Com pessoas simples, pessoas que não podem, eu não posso nada, eu vou ser assim mesmo, o senhor vai, eu sou aquele caquinho, né? Não. Você pode todas as coisas, mas se você não acredita em você mesmo, quem vai acreditar em você? Só Deus, né? Sabia que mesmo você acreditar em você, Deus acredita em você? Porque se Ele não acreditasse, Ele não tinha te salvado. Ele acredita. Mesmo você não acreditando, o Senhor está dizendo essa noite: eu acredito em você. Eu sei que você pode, você vai conseguir, eu estou contigo. A minha força está em ti, persevera. Como Ele disse a Josué: tem bom ânimo, persevera, seja forte e corajoso. Então, se Ele estava mandando Josué ser corajoso, Josué estava com medo. Mesmo sendo um homem de guerra, mas estava com medo. Mesmo tendo experiência com a guerra, mas estava com medo. Quando vem uma circunstância para a sua vida, vamos dizer que isso aqui seja a circunstância, certo? Em vez dela te parar, você vai passar por cima dela e vai subir nela. E vai te levar mais alto. E você vai ver mais longe. Então não deixa a circunstância te barrar, não deixa o diabo barrar o que Deus tem para a tua vida. Sobe em cima dela. Como tem uma história de um homem que caiu num poço, e ele estava lá num poço alto, ele não conseguiria sair sozinho, né? E de repente começou a chover. Aí você pode dizer: pronto, agora ele vai morrer, né? Não, a chuva salvou ele.
Porque quando a água começou a encher aquele poço, ele começou a boiar naquela água. E ele saiu daquele poço. E pode ser que você esteja no poço. E o Senhor disse: eu vou mandar chuva e eu vou te tirar desse poço. E você vai sair dessa situação. Porque Deus aproveita situações que o diabo levanta para nos levantar. Essa palavra graça também ela pode ser dita como aquela capacidade de nos tirar do pecado. A capacidade de nos tirar do pecado. Porque a gente aceita Jesus, a gente não vai ver na prática do pecado, não somos mais pecadores, não é verdade? Nós somos filhos de Deus, mas erramos às vezes. Quem aqui não pecou mais depois que aceitou Jesus? Ninguém. Eu também, na mesma situação, amém? Às vezes nós erramos. Então essa graça vai fazer que nós tirar desse lugar do erro, e nos trazer de volta e nos colocar em pé. A graça tem esse poder e já está dentro de mim e de você. Então, quando Deus trouxe nós para o reino dele, nos tirou daquele lugar que íamos morrer, ele nos deu uma capacidade de nos manter vivos. Não é tirou e disse: pronto, agora vai ver a tua vida, ó. Quando tiver uma avalanche eu falei agora, como é o nome de vulcão de chamas ali, você passe longe, que eu não vou estar para te salvar não. Ele disse: não, eu te tirei dali e eu vou te dar ferramentas para você se manter vivo. Eu vou dar condições a você de você se manter vivo. É como alguém tira alguém da rua, e aí ele dá uma casa a ele dá toda a mobília, ele faz uma feira, entrega a ele e diz: pronto, você agora está suprido de tudo. Então, qual é a posição daquela pessoa? Pegar aquela comida e cozinhar para se alimentar, não é? Você não vai estar lá fazendo comida para eles, vai dizer: está aqui a sua comida, está aqui o fogão, está tudo aqui. Agora você tem que fazer a sua parte. Então Deus preparou todas as coisas, entregou a mim e a você. A nossa parte agora é fazer. A nossa parte é cumprir o que Deus mandou a gente fazer. Não é mais ficar acomodado e querendo comida na boca, não. Porque ele disse: vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Então Deus não gosta de preguiçoso, não. Muitas pessoas acham que a graça de Deus vai levar você sentar numa cadeira e sair flutuando, e Deus levando assim, não. A graça, ela vai te ajudar ao que você não pode fazer. Quando você pode fazer, vai caminhar. Quando você não pode mais, aí ele vai pegar junto com você e vai te levar. Tem pessoas querendo ser levadas pela graça de Deus. Tudo dando certo. Tudo dando certo. Eu vou nascer agora de novo, tudo vai dar certo. Ninguém vai falar de mim, todo mundo... Quando eu chegar, tudo vai dar certo. Se tiver uma fila, a fila vai sumir, eu vou ser o primeiro. Eu posso dizer: vai ter que conversar com Paulo, você vai ver como foi a vida dele. Você vai ver que a graça de Deus manifesta na vida dele é bem maior do que a minha e a sua. Amém? Então, o que Jesus sofreu naquela cruz foi para eu e você não sofrer. Mas não quer dizer que eu e você não vai passar por situações difíceis. Vai passar sim. Mas o maior está dentro de mim e de você. Amém? Então, eu gostaria que o grupo do louvor viesse aqui. Nós vamos só cantar um louvor e eu queria que você ficasse de pé. Eu gostaria que você fechasse seus olhos agora, amém? Eles vão cantar um louvor. E esse louvor fala sobre você estar na presença de Deus, na sala do trono de Deus. Você vai se ver lá. Você vai se ver nesse lugar agora, que Deus já preparou para mim e para você. Um lugar de segurança, um lugar de confiança, um lugar de provisão, um lugar onde você vai estar guardado em todo o tempo, onde o mal não pode te alcançar.
Fecha teus olhos e começa a se ver nesse lugar.